graça e a paz de Jesus a todos. Sejam bem-vindos à nossa live, nosso culto. Que Deus possa abençoar a sua vida. Tire esse momento agora para você compartilhar. Seja bem-vinda, irmã Jéssica Moraes. Bom dia, tudo bem? Paz, Deus abençoe. Bom dia, irmã Jéssica. Bom dia, Jéssica, tudo bem? Como é que tá o Bernardinho? Paulo, tá todo mundo bem? Oi, filha. Pronto, já Bem-vindo, compartilhei. pastor Rodrigo Gama. Seja bem-vindo, meu querido pastor, amigo. Bem-vinda, irmã Célia, diaconisa Célia. Um bom dia abençoado, Deus abençoe. Que bom estar com Jéssica, graças a Deus. Vamos começar? Vamos orar nesse momento. Nossa irmã Heloísa vai orar. Seja bem-vinda, irmã Kátia. Vamos orar para a gente dar início. Deus, em nome de Jesus, nós queremos agradecer, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concede em Tua presença, ó Deus. Obrigado pelos Teus milagres, pelo abrir dos olhos, Senhor, nesta manhã. Obrigado porque, ó Pai, tantas bênçãos nos são concedidas e a gente nem percebe, Senhor. Verdade, Senhor. Nós te agradecemos a Ti pelo Teu infinito amor, sabe, Deus, te agradecemos, Senhor, pelo ar que nós respiramos, sabe, por nossa família, Deus, por nossos amigos, pela nossa saúde. Senhor, queremos agora pedir que o Senhor esteja conosco durante este culto, ó Pai, ó Deus, ele é para Ti, Senhor. Nós estamos cultuando junto com os nossos irmãos para Te adorar, para levantar louvores a Ti, para falar do Senhor, Pai. Então, em nome de Jesus, seja conosco nesse momento. Amém, Deus. Amém, Senhor. Amém. Sejam todos bem-vindos. Meu cunhado Henrique, irmão Lau Vieira também. Entrou aí minha mãe. Sejam bem-vindos. Vamos adorar o Senhor nessa manhã. Para Ti, meu Senhor, minha alma anseia por Ti. Pobre, cego e nu, nada tenho pra Te oferecer. Quero aos Teus braços me entregar, pois sei que Tu me aceitas como sou. Preciso do Teu ouro, purifica-me, Senhor. Reina sobre mim, eu me rendo a Ti, eu me rendo a Ti. Reina sobre mim, sou Tua noiva, espero e anseio por Ti. Eu correrei para Ti, meu Senhor.
Deus. Queremos orar agora, foi nos pedido agora aí um pedido de oração especial e a gente quer parar entre a próxima canção para orar. Vê aí para mim, Heloísa, por favor. Pastora Penha. Vamos orar pela pastora Lúcia, Penha. que está com câncer. Penha e Lúcia. Vamos orar pela pastora Penha e pela Lúcia, pedidos aí da nossa irmã Kátia. Vamos orar nesse momento, antes da gente cantar a próxima canção. Senhor, no nome de Jesus, Pai, nós oramos agora pela vida da pastora Penha, entregamos a tua serva em tuas mãos, Pai. Pedimos agora que o Senhor visite tua filha. Senhor, todo o tratamento que ela venha fazer, Senhor, que tu possas passar nesse processo com a tua filha. A tua palavra diz, Senhor, lá no Salmo 23, no versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tu tens atravessado esse vale com a tua filha, Senhor. Ajuda, Senhor, a pastora Penha a ver a tua mão, a perceber a tua presença nesse momento de luta, de dificuldade com ela, Senhor. Que ela perceba a tua presença, que ela veja a tua mão agir. Faz um milagre na história, na vida da tua serva. Traz a cura. Nós oramos, Senhor, para que o teu nome seja glorificado na vida da tua serva. Pai, nós te clamamos, também colocamos a Lúcia em tuas mãos. Não sabemos o que ela está passando, a irmã Kátia não nos falou, Senhor, mas também ministramos a cura sobre ela, que tu possas ministrar a cura, Senhor, sobre a vida da Lúcia. Toda enfermidade dê lugar à saúde, no nome de Jesus. Senhor, aqueles que estão agora juntamente conosco, ouvindo, Senhor, vendo essa live, se há alguém enfermo, ou na sua casa, na sua família, Senhor, intercedemos por cura, que seja uma manhã de cura, que a cura do Senhor chegue, Pai, até a vida dos teus filhos. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Pregado aos gentios, crido no mundo.
glória. Quem é esse Rei da glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na vitória. Jesus, Ele é um rei, Ele é um rei, Ele é um rei da glória. Amém, glória a Deus. Senhor, nós somos gratos ao Senhor por essa manhã. Recebe o nosso louvor, a nossa gratidão, a nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Queria partilhar a palavra de Deus agora com você, que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios. A Sarinha e a Elô vão dar um tchau aí agora para vocês. Amém. Então vamos compartilhar a palavra de Deus que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, do versículo 3 até o versículo 11. Então, carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 3 até o versículo 11, que diz assim a palavra do Senhor. Vocês manifestam que são carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus, do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação teve glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Pois neste particular, o que era glorioso já não tem mais glória diante da glória atual, que é muito maior. Porque se o que estava desaparecendo teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Amém. Glória a Deus por sua palavra. E nessa manhã nós gostaríamos de conversar sobre a nova aliança. O texto que nos fora proposto nessa manhã, esse trecho da segunda carta de Paulo aos Coríntios, do versículo 3 até o versículo 11, o que o apóstolo Paulo tem em mente ao escrever agora é a nova aliança que Deus faz com os homens. A Bíblia nos fala que Deus é um Deus de aliança. Nós vemos no livro de Gênesis, por exemplo, que Deus ele faz uma aliança com Noé e ele dá o símbolo, o sinal daquela nova aliança que Deus faz com Noé após o dilúvio, é que a terra não seria mais destruída como foi daquela forma, como o juízo foi naquele período de Noé, um juízo trazido pelo dilúvio. Então nós vemos que Deus faz uma aliança com Noé. Depois nós vemos também no livro de Gênesis, no capítulo 12, como Deus faz uma aliança, a aliança que Deus faz com Abraão. E a aliança de Abraão vai se estendendo, e Deus faz essa aliança, a mesma aliança que é com Abraão, ele renova essa aliança com Isaac, com Jacó, com José, com Moisés.
Nós vemos em Moisés a aliança de Deus que é feita através da lei que Deus dá ao seu povo. Também nós vemos a aliança que Deus faz com Davi. Lembra de quando Deus promete a Davi que o reino de Davi não teria fim, que Deus lhe daria um reino que o trono de Davi jamais seria deposto, que o reino estaria sobre a descendência de Davi. Então Deus faz uma aliança com Davi. É por isso que Jesus é dito na Bíblia e visto como descendente de Davi. Ele vem da descendência de Davi, porque Deus havia feito uma aliança com Davi. Na Bíblia, Deus é o Deus da aliança. E que você já deve ter reparado na sua Bíblia, que a sua Bíblia ela é separada por 2 testamentos, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento, ele é dito pela própria palavra, sendo como a lei de Moisés, a lei que Deus deu a Moisés. Então, o Antigo Testamento, ou a Antiga Aliança, ela tem como marca a lei que Deus dá ao seu povo. E como símbolo de que se pertence a essa aliança, o povo de Deus do Antigo Testamento tinha a marca, a circuncisão, a marca sobre o seu órgão genital. Para os homens, o símbolo da aliança de Deus com o seu povo. O Antigo Testamento é a antiga aliança. Paulo agora, o apóstolo aqui em Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 3 até o versículo 11, ele vai começar a nos falar sobre a nova aliança, sobre a realidade da nova aliança que Deus havia feito com os homens. Porque a aliança na Bíblia, a palavra aliança, não se remete a um acordo ou a um negócio entre 2 iguais. Aliança na Bíblia, ela nada mais é do que um negócio ou um acordo entre Deus e os homens. Na Bíblia, a palavra aliança tem esse significado de um acordo, de um testamento, de um negócio entre Deus e a humanidade, entre Deus e o seu povo. Por isso, Paulo agora ele vai fazer referência a essa nova aliança. E ele vai colocar em comparação a nova aliança e a antiga aliança de Deus com o seu povo. E ele vai mostrar o contraste, as semelhanças, né? Aqui ele começa a fazer uma analogia, mas ao mesmo tempo um contraste, porque o apóstolo Paulo começa a trazer a realidade, diferenciando a nova aliança da antiga aliança. A nova aliança, ela é instituída pela graciosa oferta de Deus, da sua presença salvadora, e é confirmada pela resposta agradecida do seu povo no cumprimento das suas obrigações. O profeta Jeremias, lá no capítulo 31, ele havia profetizado sobre essa nova aliança. Jeremias capítulo 31, versículo 31 até o versículo 34, olha o que diz o profeta. A nova aliança que Deus faz com o seu povo. Jeremias 31, versículo 31 até o versículo 34. Enquanto você procura aí, eu tomo água. E diz assim: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Olha o que Deus está falando. É uma nova aliança, não como aquela aliança que havia sido feita aos antepassados de Israel, a aliança que foi feita quando eles saem do Egito, a lei que Deus dá a Moisés, que é escrita em tábuas de pedra, não é uma aliança mais como essa. É isso que ele diz, o versículo 32 diz: não segundo a aliança que fiz com os seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito.
pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então preste atenção no que o profeta está dizendo. O profeta está dizendo que haverá uma nova realidade, que haverá um novo tempo, porque Deus fará com o seu povo uma nova aliança. É dessa aliança que o apóstolo Paulo está falando. Paulo, ele usa uma palavra aqui no grego para se reportar a palavra nova. No versículo 6, nós lemos aqui, segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6, nós lemos assim, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Essa palavra nova, no grego, haviam duas palavras no grego para significar a palavra nova ou novo. A primeira palavra era neos. Neos significa novo quanto ao tempo, um tempo novo, mas somente um tempo novo. Isso significava neos. A segunda palavra é kainós. E kainós significa novo, mas no sentido de qualidade, não apenas no sentido de tempo, mas é no sentido de qualidade. Paulo está usando a palavra aqui para escrever nova aliança, ele usa a palavra kainós, ou seja, uma nova qualidade de aliança, dizendo que essa aliança é superior à aliança antiga, que é uma antiga aliança. A antiga aliança ela é inferior à nova aliança. Paulo usa a palavra neos, significando que nova aliança é uma nova qualidade, não apenas um novo tempo, mas um novo tempo que tem uma nova qualidade, que tem uma qualidade superior. A nova aliança é superior à antiga aliança. Então, por isso, Paulo, ele agora passa a falar da supremacia dessa nova aliança. A antiga aliança, meus irmãos, a antiga aliança, que é refletida no Antigo Testamento, que é refletida na lei que Deus dá ao povo, a antiga aliança era a tentativa do homem agradar a Deus. Era uma tentativa do homem oferecer algo que agradasse a Deus. Era a tentativa do homem dar o seu melhor e, dando o seu melhor, tentar agradar a Deus. Essa era a base da antiga aliança. A nova aliança não é assim. Na nova aliança é Deus quem faz tudo. Na nova aliança, Deus faz tudo pelo homem. Aliás, essa é a proposta do Evangelho. A proposta de toda religião. Toda, seja uma religião cristã, seja uma religião pagã, seja uma religião que adora a vários ídolos e a vários deuses, a base de toda religião. Isso está comprovado na história. A base de toda religião, o pilar de toda religião, é o homem tentando agradar a divindade. É o homem tentando agradar o seu Deus, o seu ídolo. O homem, então, tenta agradar a Deus, aos deuses ou aos ídolos, porque esse Deus que está distante desse homem
porque esse homem aqui é pecador, esse homem aqui depende do favor dessa divindade, desse ídolo ou desse Deus. Então o homem tenta agradar a esse Deus, e ao agradar esse Deus, ele recebe de volta o favor e a bênção desse Deus. É por isso que há muitos falsos evangelhos por aí. Há muitos falsos profetas e profetisas por aí. Há muitos falsos mestres por aí. Há muitos falsos pastores por aí que ainda ensinam isso, que você precisa agradar a divindade, que você precisa agradar a Deus para conseguir de Deus um favor, para conseguir de Deus alguma coisa. Isso é a antiga aliança. Isso é a antiga maneira de se achegar a Deus. Isso é a lei. Isso é a antiga aliança. A supremacia da nova nos diz o contrário, o oposto disso. Nos diz que Deus nos propõe tudo. É Deus quem nos abençoa. É Deus quem nos doa. É Deus quem nos dá, porque Ele é bom e porque Ele decidiu nos abençoar. A Bíblia diz que Deus faz chover. O símbolo da chuva na Bíblia é o símbolo da bênção de Deus. Porque a chuva cai sobre o solo e faz com que a semente possa germinar no solo, faz com que essa semente produza árvore e produza frutos. Então a chuva dos céus, quando Deus manda a chuva, é símbolo da bênção de Deus, do favor de Deus, de que Deus está agraciando o seu povo. E a Bíblia vai dizer que Deus abençoa os justos e os injustos. Ele faz chover sobre os justos e os ímpios, porque é a graça de Deus. O que nos é dado de graça, nos é dado porque Deus decidiu nos dar. Não tem a ver com o que Deus viu em mim, não tem a ver com o que Deus viu em você, tem a ver com o que Deus viu nele, no coração de Deus. A graça de Deus é uma disposição no coração de Deus, que nos propõe a vida, que nos propõe sustentar em vida e que nos propõe a possibilidade de andar com Ele em vida e que nos propõe a vida eterna, a vida abundante em Cristo Jesus. Essa é a graça de Deus. A nova aliança está acima da antiga aliança. Ela tem uma qualidade, uma nova qualidade. Sua qualidade está acima da qualidade da antiga aliança. Há muita gente pregando o evangelho, mas o evangelho da antiga aliança, o evangelho mais da religião, que se assemelha a qualquer outra religião, porque a lógica de toda religião, irmãos, é a lógica do homem para Deus, o homem para o ídolo, do homem para os deuses, do homem que busca agradar os deuses, a Deus ou aos ídolos, para conseguir o favor desses deuses, para conseguir o favor desses ídolos. A lógica de qualquer religião é essa. Como a lógica de toda religião é que os deuses, os ídolos, precisam ser agradados, porque se eles não forem agradados, a ira desses deuses, a ira desses ídolos cairá sobre o devoto, sobre o fiel. Seja a religião que for, é por isso que você vê muita gente que vai à igreja com medo de Deus, porque a sua relação ainda é a relação da lógica da religião. A lógica da religião impõe medo. A lógica da religião impõe o medo de Deus, o medo do divino, e por isso eu ofereço coisas ao divino para que a maldição do divino não caia sobre mim. Então essa é a lógica de qualquer religião, mas a proposta do Evangelho é diferente. A proposta do Evangelho de Jesus, a proposta do Evangelho, a mensagem que a igreja primitiva, que os apóstolos, que o apóstolo Paulo pregou, que Jesus Cristo de Nazaré pregou, a proposta
foi outra. A proposta não é a proposta do ser humano tentando agradar os deuses, agradar os ídolos, agradar a divindade, porque os deuses, os ídolos ou a divindade estão irados contra a humanidade. A proposta do Evangelho é outra. A proposta do Evangelho é uma nova aliança. E nessa nova aliança, Jesus pagou o preço pelo homem. Na nova aliança, Jesus paga o preço. Por isso, Jesus, quando estava entre nós, ele, quando no texto ali de Mateus e dos Evangelhos, em que Jesus vai participar da última ceia com os discípulos, a Bíblia diz que Jesus parte o pão e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós. Comei dele todos, façam isso em memória de mim. Eles comem. E depois Jesus pega o cálice de vinho e ele diz: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. A nova aliança, ela está não sobre a lógica da religião. A nova aliança não está sobre a lógica da relação dos seres humanos com o divino, numa lógica de que o divino está irado conosco, de que o divino só nos abençoa se nós dermos alguma coisa para esse divino. É por isso que em muitos lugares que tem nome de igreja, eles manipulam as pessoas, os fiéis, pelo medo, impõem o medo. Eles dizem assim: você tem que pagar alguma coisa, você tem que dar uma oferta, porque se você não der essa oferta, a ira de Deus vai cair sobre você. Isso é a lógica da religião, não é a lógica da nova aliança, não é a lógica do evangelho ensinado por Paulo, pelos apóstolos e por Jesus de Nazaré. Eu lembro de uma história que eu ouvi de um irmão, o presbítero Renan, aqui da nossa congregação em Campo Grande. O Renan conta que ele foi em uma determinada igreja, numa determinada denominação aí. E chegou lá naquela igreja, além de já ter pedido oferta 2 vezes, o culto estava rolando, já havia tirado oferta 2 vezes, e aí eles vieram com um terceiro momento de ofertas. E estava no altar da igreja um cavalo vermelho. E esse cavalo vermelho ali era até um cavalinho daqueles de carrossel de parque, de diversões. Eles tiraram um cavalinho daquele, botaram no altar da igreja e falaram assim: tá vendo esse cavalo vermelho aqui? Esse cavalo vermelho é o cavalo do Apocalipse. É o cavalo do Apocalipse. E a sua família está, diz a palavra de Deus, sobre a maldição do cavalo vermelho. Então, se você quer tirar a sua família debaixo da maldição do cavalo vermelho, você precisa dar uma oferta. Você vai trazer agora no altar uma oferta de R$3. E você deve estar se perguntando por que R$3? Porque é para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo. E quando você der essa oferta, você vai tirar a sua família debaixo da maldição do cavalo vermelho. Aquela igreja, aquele pastor, trabalhava com a lógica da religião, mas não com a lógica do evangelho, não com a lógica da nova aliança, com a lógica da graça de Deus, porque na lógica da nova aliança não há nada que possamos fazer para agradar a Deus, não há nada que possamos fazer para conquistar de Deus alguma bênção. Ele nos dá por graça, ele nos dá porque quer, ele nos dá porque ele é bom e sabe abençoar. Todo lugar que se diz igreja, que se diz pregadora do evangelho e prega a lógica da religião, ela não está sobre a lógica da nova aliança. Ela não prega a nova aliança de Deus em Cristo Jesus. A aliança que foi feita no sangue de Jesus. O sangue que purifica de todo o pecado. Na lógica da nova aliança, Deus não está irado com a humanidade. Deus não está irado conosco. Na lógica da nova aliança, Jesus nos ensina a chamar Deus de
Pai. Na lógica da nova aliança, Jesus abre o caminho. Ele agora abre o caminho e qualquer ser humano em qualquer lugar do mundo que quiser se achegar a Deus, ele pode se achegar a Deus sem precisar de um pastor, de um padre, um pai de santo, um guia espiritual. Porque na morte de Jesus, o véu do templo se rasgou. A separação que havia entre os homens e Deus foi extinguida. Não existe mais separação. Agora qualquer ser humano pode entrar na presença de Deus. Como disse o autor aos Hebreus, lá em Hebreus capítulo 10, versículo 19, ele nos convida a entrar no novo e vivo caminho que foi aberto pelo sangue de Jesus. Jesus nos convida a Deus. Você não depende de ninguém para orar por você. Você não depende de ninguém para abençoar você. Você tem Jesus. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Ele é o sacerdote. Ele é quem intercede ao Pai por mim e por você. Então, na lógica do Novo Testamento, na lógica da nova aliança, Deus é o nosso Pai amoroso e que nos dá tudo o que nos dá, não porque merecemos, não porque damos dízimos ou oferta, não porque pagamos, não porque agradamos, não porque o nosso coração é bom, não porque Deus viu alguma coisa em nós. Ele nos dá tudo o que nos dá por graça. Glória a Deus pela nova aliança. Por isso o apóstolo Paulo diz aqui a essa igreja de Corinto, que na comparação entre a antiga e a nova aliança, que a nova aliança, ela é superior à antiga aliança. E Paulo, ele vai fazer 4 importantes contrastes entre a antiga e a nova aliança. E eu queria falar nessa manhã sobre apenas 2 contrastes, e semana que vem a gente fala dos outros 2. São 4 contrastes entre a antiga e a nova aliança. 4 diferenças. Paulo vai apontar 4 diferenças entre a antiga aliança e a nova aliança. É interessante uma fala que eu li no livro de Santo Agostinho, a fala de Santo Agostinho sobre a antiga aliança, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Ele diz assim: agiremos com falta ao Antigo Testamento se negarmos que ele provém do mesmo Deus bom e justo que o Novo Testamento. Por outro lado, interpretaremos mal o Novo Testamento se pusermos o Antigo Testamento em seu mesmo nível. O que o Santo Agostinho estava falando? Que há valor no Antigo Testamento. Nós, quando falamos da antiga aliança, do Antigo Testamento e do Novo Testamento, irmãos, não estamos falando que não devemos ler o Antigo Testamento, não devemos ler Êxodo, Deuteronômio, por exemplo, onde estão descritos a lei de Deus. Não, a lei de Deus é justa e é perfeita. Então, quando falamos do Antigo Testamento e do Novo Testamento, não é menosprezando o Antigo Testamento, mas é entendendo que o Antigo Testamento eram símbolos e sombra do Novo Testamento, das coisas que ainda viriam, porque na Antiga Aliança, ela dava símbolos, representações daquilo que viriam na Nova Aliança. Então Paulo agora ele faz diferenças, distinções entre a antiga e a nova aliança. E a primeira diferença que o apóstolo Paulo faz é sobre tábuas de pedra e tábuas de carne. Olha o que diz o versículo 3 do que lemos. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 3, diz assim: vocês manifestam que são carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Então Paulo faz essa distinção. A antiga aliança foi escrita em tábuas de pedra. É aquela história lá do Êxodo, de quando Moisés sobe o monte e Deus fala com Moisés, e então Deus dá a lei a Moisés,
e ela é escrita pelo próprio Deus. A mão de Deus escreve a lei em tábuas de pedra. E a lei, ela é dada a Moisés escrita, né, em tábuas de pedra. O que Paulo estava dizendo é que a antiga aliança foi um código de leis escrito em tábuas de pedras, fora de nós. Estava numa pedra, em coisas. A nova aliança é a própria palavra de Deus escrita em nossos corações, ou seja, dentro de nós, não está fora. A antiga aliança foi escrita numa tábua de pedra, está fora. A nova aliança está escrita dentro do coração do homem. Lembra do que lemos lá em Jeremias 31, quando Jeremias fala disso aqui, dessa nova aliança? Ele diz lá no versículo 32, porque és 33, Jeremias capítulo 31, versículo 33, ele diz: porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um seu próximo, nem cada um ao seu irmão. Então note que o apóstolo, que o profeta está dizendo que a nova aliança seria escrita na nossa mente e no nosso coração. E que não teríamos mais necessidade de que alguém nos ensinasse, porque a lei estaria dentro de nós. Ou seja, a lei do Antigo Testamento foi escrita na pedra. A lei da nova aliança, do Novo Testamento, escrita dentro de nós, no nosso coração. Uma questão prática disso, para você entender o que nós estamos falando, tem uma história de um amigo meu, um irmão, não vou falar o nome dele para preservar a identidade, e por questões de ética. Mas esse irmão, ele vivia uma vida muito devassa, né, fora do Evangelho, fora dos caminhos do Senhor. Era aquele cara que saía com todo mundo, tinha vários filhos, cada um de uma mulher. E agora ele estava num relacionamento, morando junto com uma pessoa. Aliás, não estava nem morando junto. Ele na casa da sua mãe, ela na casa dos seus pais. Mas eles já tinham relações sexuais, já tinham essas relações. E eles então já tinham até um filhinho juntos. E eles se converteram ao Evangelho, ouviram a palavra de Deus, começaram a frequentar a igreja. E ele se deu conta de que a maneira como ele vivia estava errada. Ele não podia viver na casa dos seus pais, ela na casa dos pais dela, já tendo filhos, cada um viver para um lado, e a hora que eles quisessem, eles tinham suas relações. Ele entendeu que isso estava errado. Ninguém falou isso para ele. O pastor não fez um gabinete com ele, mas a lei de Deus que estava no coração daquele irmão fez com que ele quisesse consertar a situação dele. Ele chamou a esposa e falou, a partir de hoje, esposa não, né? Chamou a sua namorada e falou, a partir de hoje a gente vai consertar a nossa vida. Vamos casar e vamos morar junto e cuidar do nosso filho e tocar a nossa vida, porque ele entendeu, ninguém colocou, ninguém falou, mas o Espírito Santo que mora nele, porque não havia necessidade que ninguém nos ensine. Foi o que o profeta Jeremias falou. Não há necessidade que o irmão ensine outro irmão. A lei estará dentro do coração. Então ele compreendeu que o caminho que ele seguia estava errado. Ele compreendeu que a maneira como ele estava se relacionando com a sua namorada estava errado. Ele entendeu que o que a Bíblia diz é que sexo, até me perguntaram isso essa semana, acho que foi sexta-feira, lá no cartório, trabalhando, e num período lá de intervalo, me perguntaram, pastor, como é que é isso? Que história é essa? Sexo é o quê? Para quem? Tá errado fazer sexo fora do casamento, namorado? Eu falei, olha,
existe namoro na Bíblia? Não existe. Você sabe que a Bíblia não fala de namoro. Não existe namoro na Bíblia, até por causa do contexto daquela época. Né? As pessoas, os casamentos eram arranjados, eram arrumados. Então não havia esse negócio de namoro, de se conhecer como há hoje. Nós vivemos em outros tempos. Então eu fui falando para ele, eu não sei falar o que é namoro cristão. O que é namoro cristão? Eu não sei dizer, porque a Bíblia não existe namoro na Bíblia. Mas o que a Bíblia fala é que sexo é para quem está casado. O que a Bíblia fala é que sexo é para quem sustenta o outro. A Bíblia vai dizer lá em Gênesis, por isso deixará o homem, seu pai e sua mãe, e unir-se-á sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Então, sexo na Bíblia é para quem é responsável pelo companheiro, é para quem pode sustentar o companheiro. Essa história de eu fico na casa do meu pai, você na casa do seu pai, a gente se encontra, né, e tem nosso momento de intimidade, tá tudo certo, depois vai embora. Não, a Bíblia não fala que é assim. A Bíblia diz que sexo, que relação sexual é para quem pode sustentar o outro e deve sustentar o outro, porque na lógica da Bíblia o prazer segue junto com a responsabilidade. Na Bíblia não existe prazer sem responsabilidade. Então eu expliquei isso para eles lá. Então, era esse o conceito que estava dentro do coração do meu amigo. Mas não foi eu que expliquei a ele, não foi o pastor que sentou com ele e falou. Isso, ele lendo a Bíblia, ele tomou essa consciência. A lei de Deus estava dentro dele. Então, esse é o contraste entre a nova aliança e a antiga aliança. A antiga aliança foi escrita em tábuas de pedra dada a Moisés. A nova aliança foi escrita no coração do homem, do povo de Deus, daquele que foi salvo em Cristo Jesus. O teólogo Ray Stedman diz que a antiga aliança se relaciona com pedras e com coisas. A nova aliança se relaciona com corações e com pessoas. Na antiga aliança, nos esforçamos para fazer o melhor para Deus. Na nova aliança, Deus faz tudo por nós. Amém? Essa é a diferença entre a antiga e a nova aliança. A segunda aliança, para nós terminarmos dessa manhã, a segunda diferença entre a nova e a antiga aliança é o seguinte: que o ministério da antiga aliança é descrito aqui pelo apóstolo Paulo, nos versículos 7 e versículo 8, como ministério de morte. E o ministério da nova aliança é descrito como ministério do Espírito. Note aí, 2 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 7 e versículo 8. Diz assim: se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação teve glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Então note que o apóstolo Paulo, ele chama a antiga aliança, o ministério de Moisés, de um ministério de morte. Interessante isso. A antiga aliança, que é gravada em tábuas de pedra, é chamada pelo apóstolo Paulo de ministério da morte. Isso porque a lei revela o pecado, mas não o tira. A lei condena, mas não absorve. O teólogo John MacArthur, ele disse que a lei mata no sentido de que traz conhecimento do pecado, mas não te habilita a vencer o pecado. Então a lei ela
ela serviu para nos fazer consciente da pecaminosidade. O apóstolo Paulo diz que sem a lei eu não teria ciência de que eu sou um pecador. Se a lei não me dissesse não adulterarás, eu não saberia que o adultério é pecado. A lei é aquilo que me faz consciente do meu estado. Porque pecado, irmãos, é muito mais do que a prática. Pecado é muito mais do que mentir, roubar, adulterar. Pecado é muito mais do que isso. Você pode perceber que os escritores bíblicos, né, os autores da Bíblia, inspirados pelo Espírito Santo, ora eles vão falar sobre pecado e ora vão falar sobre pecados. A lei serviu para nos revelar o nosso pecado e os nossos pecadores. Porque o pecado é a condição humana, a incapacidade humana de se achegar a Deus, a incapacidade humana de sequer ouvir a voz de Deus, a incapacidade humana de fazer a vontade de Deus, a incapacidade humana de buscar a Deus. Porque Paulo vai dizer em Efésios capítulo 2 que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Ou seja, não havia em nós a menor possibilidade de nos achegarmos a Deus. Essa era a nossa condição humana. Então, o pecado fala da condição da humanidade. Não é que eu minto e me torno um pecador. Eu minto e me torno um mentiroso. Não. Eu só minto porque eu sou um mentiroso. Eu só posso mentir porque eu já sou um mentiroso. É uma história que eu ouvi uma vez, muito interessante. Eu até já contei lá na igreja, aqui em Campo Grande, na congregação, a história de dois amigos, o amigo A e o amigo B. O amigo A chegou para o amigo B e disse assim: amigo B, eu estou passando por uma situação de muita angústia e eu sei que Deus tem uma resposta para me dar. Me ajuda em oração, você é um homem de Deus, eu estou orando. Eu sei que eu tenho que orar por mim, mas me ajuda também em oração. Você é um homem de insights, você é um homem de revelação. Deus revela as coisas a você. Me ajuda em oração. E aí o B falou para o amigo A: tá bom, A, eu vou orar sim. E foram embora. E um belo dia eles se encontram na rua e o A disse para o B: B, graça e paz, meu irmão. Tudo bem? E aí? Aquela história? Né? Aquele caso que eu pedi a você para orar, ele, tô orando, mas e aí? Me conta aí. E aí o B pensou, né? Deus já havia respondido para o B, mas o B pensou assim: essa resposta que o A quer, ela é útil para mim, eu vou guardar, não vou falar para ele não. E o B disse para o A assim: olha só, Deus não falou nada comigo não, quando ele falar eu te conto, tá bom? E despediu do A e foi embora. E no meio do caminho ele deu 2 passos e ele se arrependeu. E ele volta para o B e para o A e disse assim: A, volta aqui. A resposta de Deus é essa e essa. Foi isso a revelação que Deus me deu. Segue aí o teu caminho, me perdoa. Você sabe como é que é, né? Sabe como é que a carne é fraca, sabe como é que é. Eu não queria fazer. E ele disse assim: eu sei como é que é, B. Eu sei. Você é mentiroso. E o B tomou aquele e falou: não, não sou mentiroso. Não. Você é mentiroso sim, B. Se fosse Jesus no seu lugar, Jesus mentiria. E o B falou: não. Então, irmãos, nós não somos pecadores porque pecamos. É o oposto. Nós só pecamos porque somos pecadores e em grande potencial. Por isso é que a graça de Deus vem até nós. É por isso que Jesus, na nova aliança, Jesus então, ele nos socorre, porque a antiga aliança nos revela que somos esses pecadores e que não conseguimos cumprir as exigências da lei. A lei não é má. Paulo não diz que a lei é ruim, que a antiga aliança é ruim. Não, a lei é boa, é justa, é santa, é agradável.
ela é espiritual. O próprio Paulo vai dizer isso lá em Romanos, capítulo 7. Paulo declara isso, capítulo 7 de Romanos, versículo 12, versículo 14. Paulo diz que a lei, ela é santa, ela é justa e ela é boa. Mas Paulo também diz ali em Romanos 7, contudo, o homem é rendido ao pecado e é escravo do pecado e não pode satisfazer as demandas da lei. A lei, porém, é inflexível em não inocentar o culpado. Isso está lá em Êxodo capítulo 34, versículo 7. A lei é inflexível em não inocentar o culpado. Ele nos revela que somos pecadores e não nos inocenta. A lei não nos inocenta, ela nos revela a nossa condição humana, porque pecado sou eu. Pecado não é o que eu cometo, pecado é a minha condição. Pecado é o Lélio. O Lélio é um pecador em grande potencial. Por isso, Lélio depende da nova aliança. Por isso, Lélio depende da graça de Deus revelada em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Essa é a supremacia da nova aliança. Porque se o ministério da antiga aliança, da lei, era um ministério de morte, nos revela que estamos em pecado e que o salário do pecado, como disse Paulo, é a morte. Então ele é um ministério de morte nesse sentido, de nos revelar que estamos condenados à morte. Em contrapartida, melhor dizendo, de contrapartida, o ministério da nova aliança é um ministério de vida, é um ministério do Espírito que sopra vida em nós, o Espírito que nos dá vida abundante. O teólogo Colin Kruse, no comentário bíblico da segunda carta de Paulo aos Coríntios, da editora Vida Nova, Colin Kruse diz o seguinte, que a letra mata quando usada de modo impróprio, isto é, como um sistema de regras que devem ser observadas a fim de estabelecer a autorretidão do indivíduo. Então, Colin Kruse, ele diz, falando desse texto, de que o ministério da lei é um ministério de morte, porque aqui o versículo 6 diz assim, porque a letra mata, mas o espírito vivifica. Então, Colin Kruse explicando isso, algumas pessoas traduzem errado esse texto, Você já ouviu falar isso, Tem gente que pensa que a letra mata é o muito estudar a palavra de Deus. É estudar teologia, estudar doutrinas. Aí você fala, ou já ouviu alguém dizer, aquele fulano ali estuda muito e a letra mata. O negócio é buscar o poder do Espírito Santo, porque o Espírito é que vivifica. Não é isso não, tá? O que Paulo está dizendo é que a letra... O que o apóstolo Paulo está dizendo é que a letra da lei mata. Por que a letra da lei mata? Porque ele nos traz a consciência de que estamos mortos em nossos delitos e pecados. A lei, irmãos, a lei nos faz consciente da nossa incapacidade de buscar a Deus e de cumprir as exigências que Deus exige de nós, seres humanos. A lei mata nesse sentido, a letra mata nesse sentido. Em que outro sentido a letra mata? No sentido de que, às vezes, a gente pode pensar em guardar a lei do Senhor. E ela pode fazer com que uma pessoa que pensa que guarda a lei se torne um hipócrita, assim como os fariseus, que guardavam o sábado, que procuravam guardar a lei de Deus. E ao procurar guardar a lei de Deus, olhava para os outros e se achava melhor do que os outros, mas no fundo, eles não cumpriam de fato as exigências da lei, porque eles eram só cascas, eles eram hipócritas. Jesus chamou os fariseus de sepulcros caiados, de gente
porque é bonitinho por fora, tem uma capa bonita, tem cara de cristão, mas por dentro está podre, está morto. Então Jesus chama esses caras de sepulcros caiados. A letra da lei mata nesse sentido de que ela nos faz consciente da nossa morte espiritual, da nossa morte no sentido de o quão distante estou de cumprir aquilo, de agradar a Deus, de fazer aquilo que a lei de Deus exige de mim. Bem, então para que a lei existe, irmãos? Então por que Deus deu a lei aos homens? Eu queria terminar explicando isso, né? Por que Deus, então, deu a lei aos homens? Porque se o ministério da nova aliança é superior, se o ministério da nova aliança ele está acima, ele está além do ministério da antiga aliança, se o ministério da nova aliança é um ministério de vida, ele dá vida, né? E Paulo, quando ele fala isso, ele não está rejeitando o ministério de Moisés, Paulo não está rejeitando a lei que Deus deu a Moisés. Não, Paulo não está dizendo isso, tá? Paulo não está menosprezando a lei de Deus. Então, qual o objetivo de Deus dar a lei aos homens? Paulo vai dizer que o fim da lei é Cristo. E não é que a lei acabou, então acabou a lei e agora é Cristo. Não, o fim da lei, então a lei acabou. Não é isso. A palavra fim, usada pelo apóstolo Paulo ali em Romanos, quando ele diz isso, o fim da lei é Cristo, a palavra fim é propósito, finalidade. A finalidade da lei é apontar para Cristo. O propósito da lei é apontar para Jesus, o Cristo de Deus. Apontar para a verdadeira solução para a humanidade. Qual é a solução para a humanidade que está morta em seus delitos e pecados? Que a lei a faz consciente disso. Deus não nos deu a lei, não deu a lei aos homens para serem cumpridas, porque a lei de Deus era impossível de ser cumprida. Então a finalidade era apontar para Jesus, e não que o homem cumprisse essa lei. Olha, o que Paulo nos diz ali em Romanos é que Jesus é a finalidade da lei. Jesus é o propósito da lei. A lei aponta para Jesus. Então por que Deus nos deu a lei? Ele nos dá a lei porque a lei é Deus dizendo para nós: eu duvido você não pecar. Eu ouvi um pregador dizer uma vez e gostei dessa ilustração. O pregador disse que a lei de Deus é uma geladeira com a porta de vidro, um freezer com a porta de vidro, igual esses freezer de padaria, freezer de mercado, aquele freezer de porta de vidro, com aquele pudim mais gostoso ali, com aquele doce mais gostoso, que você fala assim: oh, eu tenho que entrar na dieta, eu estou cortando o doce da minha vida, chega de açúcar, agora é só açúcar mascavo, é só, né, adoçante, é só coisa saudável, açúcar demerara, minha esposa falou ali, açúcar orgânico, agora eu tô fora disso. Aí você pensa assim, você passa e vê a porta da geladeira, aquela porta de vidro, e aquele doce irresistível, e Deus fala para você assim: duvido você não comer. Você fala assim: eu não vou comer. Eu não vou comer, não vou comer. Comecei a dieta hoje, eu não vou comer. E aí você passa pela cozinha, olha a geladeira, vai embora, não come. Aí você viu? Eu disse que não ia comer. Eu disse que eu não ia comer. Eu disse. E aí você vai embora e vai ver televisão, vai ler um livro, vai ver a live do pastor Vanderlei, do pastor Lélio, vai ver a live. E aí acaba a live, você vai beber uma água. E aí você vai na geladeira, e quando você vai pegar água na geladeira, aquele pudim, e você tá ali morrendo de desejo, de vontade de pegar o pudim, e Deus está dizendo para você: duvido. E aí você resiste, você fala: eu não peguei. Ai, eu não peguei. Aí você almoça. O almoço acaba, tava gostoso, todo mundo sentado na mesa, almoço de domingo, todo mundo come aquele pudim delicioso, aquele doce delicioso. E aí você resiste.
E aí a casa toda vai dormir, tirar aquele cochilo de domingo gostoso, para depois do cochilo ver o jogo, porque o Campeonato Brasileiro voltou e tá todo mundo dormindo, e você, dona de casa, né, dona Maria, vai lavar a louça. E aí todo mundo dormiu. E você já disse para todo mundo que você está de dieta, e você já esfregou na cara deles. Tá vendo? Eu disse que eu não comia, eu não comi. E aí você lava a louça. E você tá ali lavando a louça. E você olha para a geladeira e tá lavando a louça. E olha, você acaba de lavar a louça. Você arruma a cozinha. Tá tudo brilhando, tudo limpinho. E você pensa, agora eu vou sentar para ver um pouquinho de TV. Antes da rapaziada ver o futebol. E aí você senta. Mas você traz junto um pedacinho daquele pudim. Você comeu. A lei de Deus é isso. Eu duvido você não comer. A lei serve para mostrar a miséria em que a humanidade vive. A lei serve para mostrar o quão miseráveis somos, o quão perdidos e distantes, a distância que havia entre, por isso eu estou dizendo, havia entre o homem e Deus. E por isso Paulo fala da supremacia da nova aliança, porque na nova aliança, Jesus cumpriu a lei por nós. Jesus cumpriu as exigências da lei. Se a lei não nos libera, agora, quando a gente chega diante da lei, quando a gente comete um pecado, e a lei exige que Deus descarregue a sua ira sobre nós. Eu gosto dessa ilustração também. Imagine que você, irmão e irmã, comete um pecado agora, mas você já não está mais no estado do pecado, você não está mais no estado da rebelião, você foi alcançado pela graça de Deus, você foi salvo em Cristo Jesus, você saiu do estado da rebelião, entrou no estado de adoração. Agora você é santo, santificado em Cristo Jesus. Então você comete o pecado de comer o docinho. Vamos pensar assim. E aí a ira de Deus é despertada porque você quebrou a lei de Deus. E quando você quebra a lei, o salário do pecado é a morte. A ira do Pai vem sobre você. Mas ao mesmo tempo que a ira do Pai vem sobre você, o Pai se levanta do trono e fala assim: eu vou derramar a minha ira sobre aquela dona de casa. Ela comeu pudim, né? Ele pecou, ele fez o que era de errado. Aí vem o filho e fala assim: pai, bota esse óculos aqui, pai. E o pai bota o óculos. E sabe o que tem no óculos que o pai está colocando? Tem o sangue de Jesus. O sangue do filho. E aí o pai olha para você, dona de casa, olha para mim, Lélia, e diz assim: eu não posso derramar a ira sobre ele, porque o sangue do meu filho está sobre a vida dela, está sobre a vida dele, e o sangue do filho aplaca a ira de Deus. Glória a Deus pela nova aliança. Glória a Deus pelo Evangelho, porque o Evangelho é isso. O Evangelho nos fala da nossa miséria, da nossa incapacidade. Ele fala da lei, sim, mas ele diz para nós que nós não estamos mais sobre a maldição da lei, porque Jesus na cruz do Calvário, como diz o profeta Isaías capítulo 53, versículo 6, diz que ele levou sobre si os nossos pecados e o castigo que estava sobre ele nos traz a paz. Então nós temos paz com Deus. Agora o caminho está aberto. Você pode se achegar a Deus sem medo da ira de Deus, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Glória a Deus. Que Deus possa abençoar sua vida. Esse é o convite do Evangelho. Qualquer outra coisa, qualquer outra mensagem que não seja essa, não é Evangelho. Qualquer mensagem que diz para você que se você não estiver por seu próprio mérito, fazendo alguma coisa para agradar a Deus, qualquer mensagem que te diga isso é lógica
da religião, não é evangelho. O evangelho diz que para o homem é impossível agradar a Deus. E é por isso, glória a Deus, é por isso que Jesus sacrificou sua vida na cruz por nós. Por isso o novo ministério, o ministério da nova aliança é um ministério de vida, porque Jesus morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Amém. Glória a Deus, que Deus abençoe sua vida. Lembre-se disso. Caia fora de qualquer mensagem que diz que você tem que fazer alguma coisa para alcançar algo de Deus. Você tem que fazer. No Evangelho, na aliança que Deus fez com os homens pelo sangue de Jesus, foi Deus quem fez. Foi Jesus quem fez. Nós só usufruímos do que Deus fez por nós na cruz do Calvário. Glória a Deus, Deus te abençoe. Vamos orar. Pai, obrigado por essa manhã, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu cuidado com cada um de nós. Obrigado pelo Evangelho. Pai, esse é o Evangelho. É a palavra do Evangelho que torna o homem livre. É a palavra do Evangelho que nos liberta. É a palavra do Evangelho. É a nova aliança que nos faz enxergarmos com a lente de Deus quem nós somos. Quão miserável, quão perdido estamos sem Ele. Mas é essa lógica do Evangelho, da nova aliança, que nos também faz entender que Jesus já fez tudo por nós. Que Jesus já fez todo o sacrifício por nós. Que Jesus, aleluia, que Jesus pagou o preço, que Ele riscou o escrito de dívida que havia contra nós. Que não há mais maldição, não estamos mais sob a maldição da lei, mas estamos debaixo da graça, da nova aliança, somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, que temos livre acesso ao trono da graça, que em qualquer lugar podemos orar, em qualquer lugar podemos falar com Deus, Deus nos ouve, que toda chuva, toda bênção, toda dádiva, todo dom perfeito vem de Deus, como diz Tiago, e que Ele derrama sobre os bons, justos, sobre os maus, sobre os ímpios, Ele derrama sobre todos, porque é pela graça, é pelo que Jesus fez na cruz, não é pelo que Ele viu na humanidade. Não havia nada para Deus ver na humanidade, não havia nada para Deus ver no coração de homem nenhum, porque não há nada de bom no coração de homem nenhum, porque se há alguma coisa boa no homem, é empréstimo de Deus. Senhor, muito obrigado pela graça, pela nova aliança, obrigado por Jesus, que é por causa de Jesus que somos salvos, é por causa de Jesus que fomos encontrados, Jesus nos encontrou, Jesus nos lavou, Jesus nos redimiu, Jesus nos lavou do nosso pecado, Ele é tudo para nós, somos gratos por Jesus. Sem Jesus nada do que foi feito se faria. Ai da nossa vida se Jesus não viesse nos buscar. Ai de nós, Senhor, ai de nós se a Tua palavra não viesse até nós. Ai de nós se a Tua voz não viesse até o túmulo onde nós estávamos, mortos em nossos delitos e pecados. Ai de nós se essa palavra não ecoasse até nós. Ai de nós se a Tua voz não nos chamasse à vida espiritual. Ai de nós, Senhor, se não fosse a nova aliança. Ai de nós se não fosse o sangue de Jesus. Ai de nós se não fosse a Tua graça. Somos gratos, Senhor, porque já não estamos mais debaixo da maldição da lei, mas somos livres em Cristo Jesus. Glória a Deus, glória ao Teu nome, Pai. Recebe a adoração do Teu povo, a gratidão do Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe sua vida. Acho que eu falei pra caramba hoje, então você me desculpa, hoje eu fiz valer o meu nome. Lélio significa tagarela, então tagarelei demais, mas que Deus abençoe sua vida. Ande sobre a lógica da nova aliança,
ande sobre a lógica do Evangelho. Compreenda que Deus não te dá nada por aquilo que você dá. Deus não te dá porque você dizima, Deus não te dá porque você oferta, Deus não te dá porque você frequenta culto, Deus não te dá porque você lê a Bíblia, Deus não te dá porque você ora. Deus não tem a ver com o que você faz. Deus dá porque nele há essa graça, nele há essa disposição de nos abençoar. Por isso não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação, não há maldição para você. Alguém uma vez, eu termino rapidinho falando isso aqui. Alguém me perguntou sobre maldição, maldição hereditária, não há maldição para aqueles que estão em Cristo Jesus. Lá no Antigo Testamento, foi Balaão, ele disse a Baraque que lhe havia pago para amaldiçoar Israel. Balaão disse para Baraque o seguinte: quem pode amaldiçoar a quem Deus abençoou? Praga nenhuma chegará à tua tenda, meu irmão. Não tem maldição, maldição de lei, não tem ira de Deus, não tem nada disso. Você já passou das trevas para a maravilhosa luz. E se você ainda não passou das trevas para a maravilhosa luz, o convite de Jesus se estende a você. Vem para a luz você também, né? Não tem aquela, vem para a caixa você também, vem para a luz, vem para Jesus você também. Beijo, um bom domingo, Deus abençoe a todos. Eu queria só dar um recadinho. Na terça-feira agora estarei ministrando à noite. Eu pedi ao irmão Gleidson, que gentilmente trocou comigo. Então, na terça-feira, às 20 horas, aqui na fanpage da IAC Viva Esperança, estarei dando continuidade à mensagem da carta às 7 igrejas do Apocalipse. E o irmão Gleidson vai estar ministrando o estudo bíblico na quarta-feira, às 20 horas. Tá bom? Muito obrigado, Gleidson, por ter essa boa vontade aí de trocar comigo. Um bom domingo a todos e Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém. Sarinha vai dar tchau aí. Dá tchau, Sarinha. Tchau, pessoal. Beijo, gente. Fica na paz. Elô mandou um tchau aí. Fica na paz, gente.